não é apenas sobre os 5 gols que o Cruzeiro aplicou na equipe do Uberlândia. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Lógico que o Cruzeiro é a primeira equipe das favoritas a conquistar boa parte do que vai ser disputado nessa temporada, né? Sejamos verdadeiros aqui. Que dá a amostra do seu grande time que tem para a temporada 2026. A gente já vem falando disso há algum tempo e algumas pessoas vêm pensando que a gente está tentando criar um fantasma, né? Mas não é, não é. Aqui a gente fala especificamente do Cruzeiro Esporte Clube e eu quero te pedir um negócio antes da gente entrar nesse assunto. Deixa o seu like, assim que você deixar seu like, a tela vai correr para o lado. Hypa o vídeo, manda ele lá para cima, deixa o seu like, hypa o vídeo, se inscreva no canal, manda nos seus grupos de WhatsApp. E vem com o Cláudio Silva da Cláudio Silva TV com cara nova, estúdio inaugurado e a partir da semana que entra muitas novidades. Para vocês que são fãs da Cláudio Silva TV, muito obrigado, tá? Muito obrigado. O Cruzeiro ontem fez um jogo assim bem fora do normal do que o torcedor cruzeirense está acostumado a ver nos últimos anos, né? No começo de temporada, primeiro jogo, um time que parece que não teve férias. O Cruzeiro não teve férias. Naturalmente, a gente vê que a gente observa os times no início de temporada ainda, os jogadores precisam soltar a musculatura, precisam retomar a confiança, principalmente quando há a troca de treinador. E aqui o que eu estou falando é importante falar agora, porque falar daqui 15 rodadas, daqui 15 jogos, é muito fácil. O que a gente está falando aqui é de um Cruzeiro que parece não ter mudado absolutamente nada de 2025 para 2026, inclusive no que diz respeito ao treinador. No primeiro momento, nós fomos contrários, vocês vão se lembrar, à contratação do técnico Tite. Mas a gente, aí eu falo por mim, eu era muito resistente ao Tite por causa das suas passagens por outros clubes e principalmente por outros clubes não, né? Porque por clubes o Tite é um fenômeno. Eu sou muito seleção brasileira e vocês sabem disso. Então, pelo fato da gente não ter vencido as Copas que o Tite dirigiu, e é lógico, né? Tendo ainda um quê de superficialidade na análise, não fazendo uma avaliação aprofundada de todo o trabalho que foi altamente positivo, só não ganhou a Copa, e não é toda Copa que se ganha, é assim que funciona, mas para que você possa ter essa maturidade, essa maturação de entendimento, você precisa passar por um processo. E nós passamos por esse processo e hoje conseguimos ver além da superficialidade da coisa. Criei uma resistência monstra pelo Tite, rotulei o Tite a coisas que não pertencem a ele, que a gente ouvia algumas pessoas falarem e aí automaticamente replicávamos. É por isso que eu falo com quem acompanha a Claudio Silva TV. Não tenho nada contra os influencers, eu acho que eles são absolutamente necessários, mas você não pode deixar a sua opinião se formar em cima de um vídeo de 1 minuto, 30 segundos, ou coisa dessa natureza. Mas aí é o que eu falo para o meu público. E o meu público eu conheço. Eu conheço o meu público. Se você não é do meu público e pensa contrário disso, não tem problema. E se você é do meu público também e pensa contrário disso, não tem problema. Mas quando você acompanha analistas, quando você lê, quando você estuda, quando você se prepara, você começa a ver a coisa de uma forma um tanto diferente. E aí a gente, né, que é jornalista, a gente precisa o tempo todo estar alongando e criando braços como se fosse um polvo, para que você possa ter um entendimento melhor do jogo e passar isso adiante. E aí a gente falando do Tite, pô, não dá para poder você menosprezar um técnico do tamanho do Tite, muito menos rotulá-lo por uma passagem de 8 meses na equipe do Flamengo, que tem uma baita de uma estrutura e um grande time. Quando se trata de uma baita de uma estrutura, o Cruzeiro não deve nada. Para ninguém. Não é só no Brasil, não, tá? Fora do Brasil também. Aliás, você viu o Tite falando que a estrutura do Cruzeiro lembra o Real Madrid? Ah, não, 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 não. Fala o que você quiser. E tá tudo bem. Pode falar o que você quiser. Só que a realidade você não vai fugir dela nunca. Quando se trata de grande time, o Cruzeiro também não deve nada para ninguém. O Cruzeiro tá time por time, o Cruzeiro tá no mesmo patamar. Aí, não, não, o Cruzeiro tá no mesmo patamar. Time por time, mesmo patamar. O elenco do Flamengo eu vejo um passo à frente do elenco do Cruzeiro. Um passo, mas tá aqui, ó, pertinho. Pertinho. E o Palmeiras eu acho que a gente igualou. Eu acho que o Cruzeiro tá igual ao Palmeiras no que diz respeito a elenco. E principalmente quando se fala de jogadores é, em um ótimo momento. Quando se vê um time
que o conjunto joga muito bem, potencializa a individualidade de todos. E o conjunto do Cruzeiro parece não ter sido mexido. Eu gosto muito de falar sobre essas coisas além do jogo, porque quando você consegue observar isso, você consegue ver que as coisas de fato fazem sentido quando o jogo, a partida, acontece. O jogo é muito mais do que uma partida de 90 minutos. O Tite trouxe já em 2 entrevistas coletivas que ele não iria mexer na estrutura da equipe, estrutura tática do time. Ele iria implementar algumas coisas que ele acredita necessário, mas ele não ia mexer. Ontem, na entrevista coletiva, o Tite falou assim, não ia mexer no padrão, tá? Padrão de jogo. O Tite falou assim, olha, eu falei pro meu auxiliar que eu não iria gritar com eles para poder ficarem tocando bola. Eu iria deixar eles entenderem. Gente, isso é de uma sabedoria. Porque, claro, quando o jogador não entende, o papel do técnico é ali dentro, ali na beirada de campo, gritar para eles: galera, segura, vamos trabalhar essa bola, baixa um pouco as linhas, avança um pouco mais. Cara, mas quando os jogadores, o time, entende o que ele tem que fazer, gente, para esse time perder, é muito difícil. Cruzeiro ainda não estreou o Gerson, e ninguém sabe no lugar de quem que o Gerson vai entrar, porque todos os jogadores do Cruzeiro, voltando de férias, eles se colocaram de uma forma avassaladora. Não estamos falando de qualidade técnica. O Gerson tem melhor qualidade técnica do que todos os meio-campistas do Cruzeiro, com exceção do Matheus Pereira. E mesmo porque são características diferentes, inteligência diferente, visão de jogo diferente, mas o Gerson, enfim. O Christian, que possivelmente é o que sairia, jogou demais. Lucas Silva, que também poderia sair, jogou muito bem. Então, isso é extremamente importante para o time e traz uma dor de cabeça muito grande para o treinador, o que é uma dor de cabeça que todo treinador queria ter. Com a entrada do Gerson nesse time, ele ganha um pouco mais de maturação, um pouco mais desse entendimento que o Tite falou ali na entrevista coletiva. Porém, os caras que já estão ali, eles já jogam juntos há 1 ano, e eu amo isso. Eu quero que joguem juntos pelo menos 3 anos. Se jogarem juntos 3 anos, nós estamos falando de 2028. 2029 nós estaremos no Mundial. Eu tô falando nós, gente. Eu tô falando como torcedor do Cruzeiro. Nós estaremos no Mundial. E se você mantiver 70% do elenco que tem, do time que tem, se conseguir, é difícil. Chega lá, Cláudio, tá falando lá da frente, que eu tô falando lá do futuro. Lá do futuro. Chegaremos lá prontos para poder jogar de igual para igual com qualquer equipe. Qualquer equipe. Porque tem muita qualidade. Tem jogadores que têm passagens importantíssimas. Temos o Cássio, campeão do mundo. Temos o Fagner, que disputou a Copa do Mundo. Nós temos o William, que jogou 10 anos na Europa. Nós temos o Lucas Silva, que teve uma passagem na Europa. Nós temos o Matheus Pereira, que foi muito bem na Europa. Nós temos o Caio Jorge, com passagem na Europa. Nós temos o Fabrício Bruno, que é jogador de seleção brasileira que não foi para a Europa porque não quis ir para a Europa. Gente, nós temos o Gerson, com passagens e passagens positivas na Europa. O Gerson não voltou para o Brasil porque não deu certo na Europa, não. Ele voltou para o Brasil porque foi comprado aqui. Nós temos jogadores que dispensam comentários. Então, se manter 80% do time, chega pronto lá. Mas vamos falar do jogo de ontem? O Cruzeiro mostrou um envolvimento contra o adversário, que é um negócio de você olhar e falar, mano, que time é este? As trocas de passe, as triangulações, o deixa que eu tô aqui, o corta-luz, passa que eu vou te meter essa bola lá, ele lá na frente, e não tocar essa bola na frente, voltar a bola um pouco mais atrás e ludibriar toda a defesa adversária. E o Matheus Pereira faz isso muito bem, ele fez isso no gol do Romero. Romero deu a bola para Matheus Pereira carregou essa bola do lado para o centro, deixou essa bola de calcanhar. Mano, que lance maravilhoso. Deixou essa bola de calcanhar, tomou ali uma pressão. Lucas Romero colocou essa bola lá no William. O William deu uma achada no Matheus Pereira e o Christian no meio do caminho também participando do lance. Fez o corta-luz, Matheus Pereira deu o corte para dentro e o Lucas Romero chegando de frente. Que golaço do Cruzeiro. Isso mostra entrosamento. E não é o entrosamento de hoje, é o entrosamento do ano passado. Isso mostra que o técnico do Cruzeiro está pronto para assumir o Cruzeiro. Se ele tivesse pegado um time todo bagunçado, ele teria que reestruturar, que trabalhar, que fazer a coisa acontecer, mas não foi isso. Ele pegou o time pronto. Se ele pegou o time pronto, ele só falou assim, galera, vai lá, vamos corrigir algumas coisas aqui e vamos ganhar. Tá lindo.
É o primeiro jogo só. Mas tá tudo bem. Nós já estamos iludidos. Na verdade, não é uma ilusão, já se tornou realidade. Porque só trocou o técnico, o time é o mesmo. E o Wanderson, hein? Parabéns, Wanderson. Esse Cruzeiro, para a próxima temporada, pode espernear, tá? Eu não tô nem aí.